Olá, alunos, tudo bem com vocês? O objetivo da aula de hoje é demonstrar a finalidade e a natureza dos planejamentos realizados em trabalhos de auditoria, dando maior ênfase ao planejamento estratégico e operacional e à elaboração adequada de um cronograma. Quando nós abordamos planejamento de auditoria, que é o tema da aula de hoje, não deve ser algo tão distante da realidade de cada um de vocês. Afinal de contas, o planejamento existe a todo momento dentro das nossas atividades diárias. Nós podemos ter o planejamento a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Quando nós levantamos e vamos trabalhar, nós já estamos planejando qual que é o melhor caminho a fazer, que roupa que nós vamos vestir. Quando nós planejamos o próximo final de semana, que é médio prazo, nós definimos, será que eu vou ficar em casa descansando? Será que eu vou me reunir com os amigos? Será que eu vou visitar os meus familiares? No planejamento a longo prazo, por exemplo, quando a gente planeja as férias, vamos viajar, não vamos viajar e vamos trocar de carro. Então, o planejamento faz parte da atividade de cada um de nós. E na auditoria não deve ser diferente. Existe um conceito que define melhor o que seja o planejamento, e esse conceito ele é dado pelo William Atiyeh, que é um importante escritor brasileiro dentro da área de auditoria. Vamos a esse conceito. O planejamento em auditoria permite a determinação antecipada de quais procedimentos serão aplicados, bem como as extensões e distribuições destes procedimentos no tempo e a determinação de quem executará os trabalhos. Vocês podem observar que dentro deste conceito, a importância do planejamento dentro do trabalho da auditoria é principalmente em relação a eu ter as pessoas adequadas para as tarefas adequadas dentro daquilo que vai ser executado. Se eu tenho diversos níveis hierárquicos dentro de uma empresa de auditoria, eu tenho que distribuir essas tarefas conforme o grau de conhecimento de cada um desses funcionários que teria na empresa. Basicamente, os planejamentos dentro das empresas, eles se dividem entre planejamentos estratégicos e planejamentos operacionais. Inicialmente abordaremos o planejamento estratégico. Existe a definição, então, dada dentro do planejamento estratégico, que diz o seguinte: planejamento estratégico é uma técnica administrativa que procura ordenar as ideias das pessoas de forma que se possa criar uma visão de caminho que deve seguir, estratégia. Depois de ordenar as ideias, são ordenadas as ações, que é a implementação do planejamento estratégico, para que, sem desperdício de esforços, caminhe na direção pretendida. Essa definição que eu apresentei a vocês é do Martinho Almeida, que é um profundo estudioso dentro da área de planejamento estratégico exclusivamente. Quando nós falamos em planejamento estratégico, então, ele é algo que define os próximos anos ou as próximas ações que uma empresa poderá ter ao longo do seu caminho de vida. E é importante dentro da consecução do planejamento estratégico, a empresa definir aquelas estratégias para o planejamento, que nós vamos estudar representativamente através de uma figura, ao redor desta figura são demonstradas todas as etapas necessárias para a adequada formação da estratégia para o planejamento. Na figura central nós temos a estratégia da entidade. Essa estratégia da entidade ela é permeada por 4 grandes processos. O primeiro processo ele é composto pela análise dos aspectos internos. Nesta análise é fundamental que as empresas elas identifiquem aqueles pontos fortes que ela tem e quais são as suas debilidades. Todas as empresas têm essas duas características, de algo que ela faz extremamente bem e aquilo que ela precisa melhorar. Assim como nós, pessoas físicas, temos essas fortalezas e debilidades. O segundo processo que deve ser analisado em relação às estratégias da entidade diz respeito à análise do ambiente. Essa análise do ambiente ela é externa à empresa. É tudo aquilo que pode afetar os meus negócios, sejam
fatores advindos internacionalmente ou fatores como mudança de política, mudança no governo de um estado, mudança de presidente, novas regras fiscais. Então, tudo aquilo que a empresa não tem o domínio, que ela não poderá evitar, mas ela tem que ter esse conhecimento para que, havendo essas características, a empresa tenha estratégias para conseguir melhorar a sua performance. O terceiro processo diz respeito à missão versus o campo de atuação. O que significa isso? Toda empresa tem que definir uma missão, que seria por que ela existe, afinal de contas? Qual que é a missão dela enquanto empresa? Muitas vezes a empresa estabelece essa missão, mas no decorrer das suas operações, ela vai desviando da missão central. Então, essa comparação da missão versus o campo de atuação, ele é importante para que seja verificado se a empresa não está desviando demais daquilo que ela se propôs a fazer. Na estratégia empresarial, esse item é extremamente importante. E como quarto processo, temos a estratégia vigente. Essa estratégia vigente é a retroalimentação de todo o sistema, né? A partir do momento que eu estabeleço o planejamento estratégico, anualmente eu tenho que passar pelas 3 etapas anteriores para verificar se está regredindo ou melhorando o planejamento inicialmente traçado. Então, vocês percebam que as estratégias para o planejamento dentro das organizações, independente da natureza do negócio, ela é importante. E, particularmente na atividade de auditoria, ela se reveste de extrema importância. Um dos itens que nós vimos dentro da formação da estratégia da empresa diz respeito à missão. Dentro das organizações de auditoria também deve existir uma missão. Então, a missão de uma organização poderia ser, hipoteticamente, eu criei uma missão para uma empresa de auditoria, que poderia ser da seguinte maneira: oferecer serviços de auditoria contábil, operacional e de gestão no estado do Paraná, com qualidade, suportada nos recursos humanos, com a qualificação constante do corpo técnico de colaboradores, superando as expectativas dos clientes, sempre pautados em procedimentos éticos. Através da descrição desta missão, vários pontos são importantes de ressaltar a vocês, caros alunos. Por exemplo, inicialmente nessa missão, a empresa de auditoria, que hipoteticamente está sendo criada, nós colocamos que ela vai prestar serviços no estado do Paraná. Alguém poderia perguntar, mas não é uma expectativa pequena atingir um estado só? Eu responderia que dentro de uma organização, ela tem que estar ciente da sua capacidade de atender a demanda. Particularmente na área de auditoria, imagine que se tivesse uma abrangência maior, por exemplo, se a minha proposta fosse atender a todas as regiões do Brasil, eu teria que ter um grupo de colaboradores, de auditores extremamente grande, o que muitas vezes torna-se difícil por ser uma atividade bastante técnica. Então, na missão já foi delimitado um determinado espaço, isso é importante. Primeiro eu me fortaleço dentro de uma determinada região e posteriormente eu alcanço passos mais largos e vou distribuindo, vou aumentando essa participação dentro de outros estados. Um outro item que chamou a atenção dentro da missão diz respeito no final da missão está descrito pautados na ética, né? Isso dentro da atividade de auditoria tem que a todo momento estar enfatizada. Na missão já tem que estar claro que a ética dentro dos processos de auditoria é fundamental. Afinal de contas, o trabalho que nós executamos é sempre de transparência para alguém. E nós temos que reforçar a todo momento que a empresa é pautada em procedimentos éticos. Dentro da formação de uma estratégia também, os fatores críticos de sucesso, eles são extremamente importantes. Como fatores críticos de sucesso, tem itens que devem ser reforçados. O primeiro item diz respeito à análise do ambiente interno. Nesta análise do ambiente interno, que eu já havia reforçado anteriormente de uma forma genérica, quando eu falei sobre a estratégia de uma entidade, nós vamos focar agora exclusivamente
para uma empresa de auditoria, que é o foco principalmente o foco desta aula. A análise do ambiente interno que eu poderia relacionar como um fator crítico de sucesso dentro da auditoria seria eu ter profissionais técnicos capacitados. Em auditoria, o que significa isso? Que todos os colaboradores da empresa de auditoria devem ter, se não a formação de terceiro grau, devem estar cursando o terceiro grau, e particularmente no curso de Ciências Contábeis. Afinal de contas, a minha proposta dentro da missão é fazer auditoria contábil, financeira, e para eu fazer auditoria contábil, eu tenho que ter colaboradores formados em ciências contábeis. Um outro fator crítico de sucesso, dentro dos aspectos internos, esses colaboradores, além da graduação, eles devem ter a formação continuada e fazer cursos de pós-graduação, de extensão, quem sabe mestrado e doutorado. Tudo isso conta muito ponto dentro da atividade da auditoria. A educação continuada ela é fundamental. Ela é tão importante que o próprio Conselho Federal de Contabilidade, quem executa trabalhos de auditoria, todo ano tem que comprovar junto ao Conselho que estuda. Tem que passar relatórios para o Conselho demonstrando o que afinal de contas, esses auditores, em quais itens eles estão se atualizando. Então isso é extremamente importante. Um outro item seria o mapeamento dos pontos fortes. No mapeamento dos pontos fortes, na empresa hipoteticamente de auditoria que nós estamos criando, foram identificados 2 itens que representam fortalezas. Uma é a qualificação técnica e a outra é a cultura ética implantada. Por que isso representa, esses 2 itens representam pontos fortes? Quanto mais técnica de auditoria, quanto mais especializado dentro das diversas áreas a empresa tenha colaboradores, melhor será. Se eu me proponho a desenvolver um trabalho operacional, um trabalho financeiro, um trabalho na área de impostos, eu tenho que ter pessoas que tenham a educação voltada para essas áreas. É muito difícil um auditor abranger todos os aspectos que contemplam dentro de uma empresa. De repente, o auditor ele tem um profundo conhecimento na área tecnológica, na área de sistemas, mas a área de impostos é deficitária. Então, quando eu tenho uma qualificação técnica implantada, pressupõe que eu tenho pessoas certas para as áreas certas, das quais serão realizadas a auditoria. No que diz respeito ao mapeamento dos pontos fracos, nós temos basicamente alguns itens definidos dentro dos fatores críticos de sucesso dessa empresa hipotética. Um desses itens é a rotatividade da mão de obra, e isso, infelizmente, dentro da área de auditoria é uma realidade. As empresas, normalmente, elas contratam os auditores, elas investem nesses auditores através de treinamento, mas os auditores ficam tão bons que, de repente, essa pessoa vai fazer o trabalho de auditoria numa outra empresa e essa empresa o contrata para trabalhar internamente. E aí todo aquele esforço demandado para a formação, para o treinamento dessa mão de obra, ele acaba se perdendo, porque esse profissional sai da empresa de auditoria e vai trabalhar muitas vezes no próprio cliente. Então, quem vai criar uma empresa de auditoria tem que ter um programa de treinamento, de retenção dos seus talentos bastante forte. Ainda no mapeamento dos pontos fracos, a escassez de profissionais passa a ser também algo que representaria uma fraqueza para essa empresa, uma vez que o Brasil é um dos países do mundo que tem a menor quantidade de auditores per capita. A relação quantidade de auditores versus o número de habitantes no Brasil é bastante pequena, o que torna, obviamente, a profissão com uma potencialidade de empregabilidade, mas faltam profissionais. Alguém poderia perguntar, mas por que faltam esses profissionais? Eu diria a vocês que faltam esses profissionais porque a atividade de auditoria, as pessoas têm que estar dispostas a se dedicar, estudar, e o aperfeiçoamento constante. E muitas vezes os profissionais eles fazem o curso de ciências contábeis e não se atualizam e aí acabam, consequentemente, não indo para a área de auditoria. Mas é importante que nós mapeemos isso dentro das estratégias da empresa, que essa realidade ela existe. Nós temos que colocar isso como um ponto fraco.
Do ponto de vista da análise do ambiente externo, devem ser pontuadas, inicialmente, as oportunidades. Então, dentro da identificação das oportunidades dessa empresa hipotética que nós estamos criando, colocaríamos duas oportunidades: carência de empresas especializadas e necessidade de mercado. Essas duas oportunidades realmente fazem parte do dia a dia também. Certamente na empresa que vocês trabalham, se existem profissionais de auditoria, se for observado, basicamente são sempre as mesmas empresas que fazem auditoria. Ah, mas por que não é trocado? Pela carência. Porque não tem muitas empresas de auditoria no Brasil, uma vez que faltam profissionais especializados, profissionais capacitados, passa a se tornar uma oportunidade muito grande de mercado. A criação de empresas de auditoria no Brasil é necessária, principalmente por conta do nosso país estar se tornando uma potência mundial. Várias empresas estrangeiras estão implantando negócios aqui no Brasil e precisa de auditor. É extremamente importante. Então isso passa a ser uma oportunidade. Essa necessidade de mercado, as atuais empresas de auditoria não dão conta de todo o mercado proporcionado por esta área, o que faz com que tenham que, muitas vezes, contratar empresas internacionais para fazer os trabalhos dos auditores. Então, isto é uma oportunidade. Em relação à identificação das ameaças, nós poderíamos pontuar duas, como eventuais crises econômicas e novas regulamentações. Todas as vezes que tem crise econômica, existe um reflexo direto dentro das empresas. Uma empresa que eventualmente expandiria seus negócios, na crise ela retém os seus negócios. Se ela retém, de repente ela não necessita de um auditor, não necessita de uma área de auditoria interna, não necessita contratar um auditor externo, por conta dela estar naquele momento pelo menos receosa em relação ao futuro. Como as crises são constantes, isto é uma ameaça. Nós temos que estar cientes de que dentro da atividade de auditoria há sazonalidades. Em determinado ano as empresas podem estar muito bem, no ano seguinte não tão bem assim. E novas regulamentações também passam a ser aspectos relacionados à ameaça. Atividade de auditoria, como contabilidade, como finanças, como tributos, a todo momento existe uma nova regulamentação. Principalmente no Brasil, a parte tributária ela é extremamente espinhosa, né? Todo dia nós nos deparamos com novos códigos, novas regulamentações, que faz com que isso represente uma ameaça dentro da auditoria. Ameaça no sentido de que cada vez mais essas pessoas vão ter que se dedicar, vão ter que estudar essas legislações, porque estarão aplicando dentro das empresas. Uma outra etapa importante quando nós falamos de planejamento seria sair do planejamento estratégico e entrar efetivamente no planejamento operacional. No que diz respeito ao planejamento operacional, este, diferente do planejamento estratégico, ele é voltado para as atividades diárias do auditor. Se no planejamento estratégico eu penso no futuro, no planejamento operacional eu sou mais imediatista, né? Como que eu vou criar diversas estratégias dentro da minha atividade para realizar auditoria em determinado cliente? Os objetivos do planejamento, eles são diversos do planejamento operacional. Um desses objetivos é adquirir conhecimento sobre a natureza das operações e a organização global da empresa. Se eu não sei a empresa que eu vou auditar, eu possivelmente não vá fazer um trabalho adequado. Auditar uma instituição de ensino é diferente de auditar um banco, que é diferente de auditar um comércio, que é diferente de auditar uma indústria. Ou seja, eu tenho que ter uma profunda integração com o negócio do meu cliente, com quem está me contratando. Desta maneira, eu terei a possibilidade de agregar maior valor a essa auditoria que está sendo realizada. Um outro ponto dentro do planejamento operacional é planejar maior volume de horas na auditoria preliminar. O que significa isso? Particularmente no Brasil, nós temos uma característica. Quando uma empresa publica balanço patrimonial e as demonstrações, existe uma data limite no Brasil.
né? Normalmente as empresas publicam até o mês de março, mês de abril de um determinado ano. O que acontece? Há uma concentração da atividade de auditoria entre janeiro, fevereiro e março. Como temos poucas empresas de auditoria, seria impossível auditar corretamente as empresas somente nesses meses. Então, ao longo do ano, existe a auditoria preliminar, aquele acompanhamento que é feito durante os meses, de tal maneira que quando chegue o final do ano, o auditor tenha maior segurança. Então, ele planejando adequadamente a quantidade de horas, qual equipe que vai auditar a empresa durante o ano, vai fortalecer este planejamento operacional. O outro ponto é obter total cooperação dos funcionários da empresa. Já é dito, né? No passado, o auditor era uma figura temida dentro das empresas. Essa pessoa está vindo aqui não para me ajudar, ele vem aqui para descobrir problemas, para descobrir erro, para descobrir fraudes. Claro que nós estamos também para isso, mas nós temos que transmitir ao auditado que nós estamos também para colaborar com a empresa. A partir do momento que eu reviso um processo e esse processo melhora a qualidade, eu estou colaborando com as operações da empresa. A partir do momento que, através da auditoria, nós estamos evitando desvios, desperdícios, nós estamos colaborando com a empresa. Então, auditor e auditado têm que estabelecer uma relação de confiabilidade. O outro item dentro do planejamento operacional diz respeito a determinar a natureza, amplitudes e datas dos testes de auditoria. Quando nós tratamos desses assuntos, natureza, data e amplitude, diz respeito àquela característica da auditoria de que ela não audita 100% das operações. Então, a amplitude vai depender de quanto que eu confio naquilo que está sendo executado pelos colaboradores. Quanto por cento de uma determinada conta, de uma determinada operação eu vou auditar. Então, nesse planejamento operacional, eu tenho que definir claramente esses percentuais, as datas em que eu vou realizar exames na auditoria. Imagine eu chegar amanhã numa empresa e falar, olha, vamos fazer o inventário físico do estoque. Seria inadmissível uma situação dessa, porque a empresa tem que se planejar para o inventário, tem que organizar os seus materiais. Então, dentro do planejamento operacional, sobre esse aspecto, ele é extremamente importante também. Um outro item que nós temos no planejamento operacional é identificar previamente problemas relacionados com contabilidade, auditoria e impostos. Essa identificação, na vida real, na prática cotidiana que a gente vivencia, ela é observada na auditoria preliminar. A partir do momento que eu acompanho, não digo mês a mês, mas eventualmente trimestralmente as operações da empresa, eu já tenho condições de alertar. Olha, se vocês continuarem calculando o imposto de renda nessa base que vocês estão usando, vocês estão errados. Imagine o auditor não fazer essa orientação durante o ano e fazer lá no finalzinho. Quanto que já pode ter sido recolhido de impostos a maior ou deixado de recolher? Então, na atividade operacional, essa identificação prévia dos problemas ao longo do ano certamente vão ajudar bastante no trabalho do auditor. Temos ainda o plano global de auditoria. Esse plano global de auditoria ele vai ajudar a execução das tarefas de tal maneira que eu consiga ter segurança para opinar no final dos trabalhos, né? No plano global de auditoria, obter o conhecimento sobre os negócios do cliente é extremamente importante. O auditor ele tem que estar preparado para uma atividade distinta. Por exemplo, se eu vou auditar uma instituição financeira, imagine que eu montei todo o meu plano para esta atividade voltado para o inventário dos estoques. Fica extremamente esquisito, não? Um banco tem estoque? Alguém poderia dizer, dinheiro é estoque. Do ponto de vista da contabilidade, para o banco, o dinheiro não é um estoque, né? Ele é um ativo, mas não tem a característica de um estoque, porque o banco não é uma indústria, né? Então, eu tenho que concentrar esforços naquilo que é o negócio do cliente. Dessa maneira, eu elaboro um plano adequado de auditoria. O outro item é obter entendimento dos sistemas contábeis e de controles internos. Quando nós falamos em sistemas contábeis, as empresas podem trabalhar com sistemas desenvolvidos internamente, sistemas comprados de um desenvolvedor de sistemas
sistemas integrados, sistemas que não são integrados, ou seja, vários tipos de sistemas estão envolvidos dentro de uma auditoria. Se eu entender qual sistema que aquela determinada empresa utiliza, eu vou estar ambientado com os negócios. Se a empresa utiliza o SAP, que é um sistema extremamente global, é um tipo de auditoria que eu tenho que fazer. Se a empresa utiliza um sistema desenvolvido internamente, é outro. Qual que vai transmitir mais segurança? Aparentemente, é aquele que é o sistema integrado, que não é um sistema por lotes, mas é importante que o auditor tenha esse entendimento. Outro item diz respeito a risco e relevância. A partir do momento que eu audite essa empresa, eu vou estabelecendo os graus de relevância. O que é materialmente importante eu auditar? No que se eu me deparar com um determinado valor, se aquilo representa algo relevante ou não. R$500 ou R$1.000 é relevante? Depende. Pode ser relevante para uma empresa, pode ser irrelevante para outra, depende do faturamento, depende das operações. Então o auditor não pode ir com uma pré-concepção. Na verdade, ele tem que estudar sobre as operações da empresa, entender os negócios para descrever este grau de relevância. Natureza, época de aplicação e extensão dos procedimentos estão diretamente relacionados a este grau de relevância, né? A extensão do procedimento ele vai ser demandada em função daquilo que eu acho mais relevante ou menos relevante. Se eu tenho contas que eu confio nos controles da empresa, que existe auditoria interna que vai me ajudar, de repente o auditor vai determinar uma extensão menor, procedimentos menores. Se eu não confio, naturalmente eu vou ter que expandir estes procedimentos. E por fim, quem que irá coordenar, dirigir, supervisionar e revisar os trabalhos? Como que vai ser essa coordenação, direção, revisão de todos os trabalhos executados na auditoria? Como a auditoria ela é por níveis hierárquicos, naturalmente aqueles que tiverem menor nível hierárquico vão fazer as atividades mais corriqueiras dentro da auditoria. Nesse aspecto de planejamento operacional, surge um item novo, que nós trataremos a partir de agora, que trata da importância do estabelecimento de um cronograma. Como todos vocês devem estar ambientados, o cronograma serve para nos pressionar, né? Vocês que trabalham em empresas, certamente, a todo momento estão sendo pressionados por cronograma. Eu tenho até essa data para cumprir essa etapa. Eu tenho até esse horário para fazer esta atividade. Em auditoria, também é assim. Nós devemos respeitar um cronograma. Eu gostaria que vocês acompanhassem dentro da figura como que seria a composição e a estruturação deste cronograma. Temos um exemplo de um cronograma de planejamento de horas completo de uma auditoria, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Inicialmente teriam as horas previstas e realizadas. Essa identificação é importante porque nem tudo que efetivamente a gente planeja, ele vai conseguir acompanhar adequadamente durante o ano. E os campos necessários para o preenchimento. Um deles diz respeito às áreas a serem auditadas, e aqui seria uma relação das várias etapas, né? O próprio planejamento deve contemplar o cronograma, as demonstrações contábeis que serão auditadas, eventuais ajustes e reclassificações que no decorrer da auditoria sejam observados, e assim vão sendo relacionados todos os processos dentro desta primeira etapa do cronograma. Então, as áreas ou processos são relacionadas. Um outro item importante diz respeito à data desta realização. Afinal de contas, a data da realização ela é importante porque torna o planejamento mais eficaz, né? A partir do momento que nós tenhamos, por exemplo, para eu auditar determinada empresa, eu preciso me deslocar. Então, tem que ter toda uma organização, reserva de hotel, passagem aérea, previamente ao trabalho. Então, essas datas da realização, elas servirão para que o auditor também se planeje a sua vida pessoal, né? Se ele estiver estudando, naquela semana não vou poder ir para a aula,
se tiver uma consulta médica. Então, essa data da realização, ela vai ser passada antecipadamente ao auditor para que ele se planeje na atividade diária. Dentro da... observem aqui, na parte superior deste cronograma, existe uma fase preliminar e uma fase final. Esta fase preliminar diz respeito à auditoria preliminar ou auditoria de ínterim, que é chamada, que é aquela auditoria antes do fechamento do balanço patrimonial. Conforme eu havia explicado anteriormente, né, desejável seria que o auditor acompanhe a empresa durante um período, né, mensalmente, trimestralmente, seja lá como for. Nessa auditoria preliminar já seriam feitos alguns exames. Dentro da auditoria preliminar, é importante eu descrever as funções, né? Essa empresa, vamos imaginar que ela tenha um cargo que é o auditor sênior, outro cargo que seria o semi-sênior e o assistente de auditoria. Então, estes cargos vão demandar as atividades, né? Percebam, olha, o planejamento dos trabalhos, ele está sendo executado pelo auditor sênior. Eu não posso deixar que um assistente de auditoria planeje os trabalhos, né? Ficaria esquisito, né? Porque o assistente de auditoria, ele está numa fase inicial, ele está aprendendo ainda, né? O planejamento contempla muitas etapas, tem que ser uma pessoa que já tem uma vasta experiência dentro da área. E eu destino, então, esses números aqui, eles são representativos de horas, né? Então, o auditor sênior, estimando, ele gastaria 15 horas para fazer o planejamento. Esse auditor sênior, numa segunda etapa, ele gastaria 10 horas para fazer análise aqui sobre as demonstrações contábeis, numa fase ainda preliminar. Numa fase final, que é este penúltimo campo aqui, nesta fase final, o auditor sênior, neste exemplo, gastaria 20 horas para executar a revisão das demonstrações. No total geral, 30 horas gastas pelo auditor sênior dentro da empresa de auditoria. E assim nós iríamos pontuando, né? O geral aqui, as diversas quantidades de horas ao longo de um determinado período, de tal maneira que, através do cronograma, inclusive, é possível a formação dos honorários. Para fazer auditoria nessa empresa, vamos imaginar que nos vários níveis hierárquicos, auditor sênior, semi-sênior e assistente, gastariam 300 horas. Aí seria multiplicado, né? 300 horas multiplicado pelo valor da hora de cada profissional. Imagino que vocês saibam, né? Mas se não, é uma informação que eu passo a vocês. A auditoria sempre é cobrada por hora, sempre. Não existe um contrato fechado, é quantidade de horas. Se eu vou ficar 10 horas numa empresa, o valor é multiplicado pela hora da pessoa que estará lá. Se é necessário que o sênior esteja na empresa, vai ser mais caro. Assim é também em outras profissões, né? O advogado, de acordo com o nível hierárquico, o valor de um parecer de um advogado é diferente. De um advogado iniciante e de um advogado que já tem experiência. Em auditoria também é assim. Tudo é calculado em razão do número de horas. Então, particularmente, o cronograma ele serviria para essa finalidade, né? Eu estabelecer datas, pessoas, tarefas e pontuar, quantificar as horas gastas em determinado período. Extremamente importante o desenvolvimento deste cronograma dentro dos trabalhos. Certamente vocês perceberam ao longo desta aula da importância do planejamento estratégico, do planejamento operacional. Tudo em auditoria tem que ser planejado, extremamente planejado, para que a gente não perca tempo dentro das empresas, além de não perder tempo, que possamos fazer trabalhos com segurança e assim diminuir a possibilidade do erro, né? Uma vez que a auditoria ela sempre tem que tentar ao máximo os seus esforços na diminuição de dar uma opinião inadequada. A partir deste momento eu proponho a vocês uma atividade prática para fixar bastante esses conceitos, essa metodologia de planejamento. Então, eu gostaria que vocês simulassem a criação de uma empresa de auditoria. Essa empresa faria trabalhos na área contábil, na área financeira e na área de tributos. Eu proponho que vocês estabeleçam uma missão para esta empresa, uma visão
Identifiquem os fatores críticos de sucesso, né? Naquilo que é extremamente importante dentro do planejamento dessa empresa que vocês estão montando e façam uma análise ambiental, né? Esse ambiente interno e externo. E para ser mais real, o ideal é que esteja vinculado à região em que vocês atuam. Um planejamento da região, em termos de carência de mão de obra, em termos de se há quantidade grande de auditores, de empresas de auditoria, e o ambiente externo também, seria bastante importante. Com isso, vocês estariam aptos, ou pelo menos teriam uma noção de como fazer um planejamento estratégico e operacional dentro das organizações. Como dica de estudos, eu indico o livro Auditoria, de 3 autores, William Boynton, Raymond Johnson e Walter Kell, da editora Atlas. Dentro desse livro existe a divisão em partes, né? E na parte 2 tem um item que chama-se Planejamento de Auditoria, e esta leitura do planejamento de auditoria, inclusive, irá ajudá-los no desenvolvimento da atividade prática proposta, porque lá está bastante detalhado como seria o planejamento de auditoria, reforçando tudo aquilo que eu expliquei ao longo desta aula. Desejo bons estudos a vocês.